11, rescued 4, possible cardiac arrest, 21-year-old female in the bathtub, face down. We're getting late word this evening about the daughter of the late singer Whitney Houston. Filha da estrela pop Whitney Houston, Bob Christina Brown viveu a vida na esfera pública. Ela cresceu se tornando uma celebridade por si mesma, seguida por fãs online no mundo todo. Mas em 31 de janeiro de 2015, aos 21 anos, Bob Christina Brown foi encontrado inconsciente em sua banheira. Bobbi Kristina Brown was found unresponsive in her Georgia home this morning in a scene eerily similar to the way her mother died nearly 3 years ago. Diferentemente de sua mãe, ela ainda estava viva quando foi encontrada. This morning, a police investigation is underway. Bob Christina foi colocado em coma induzido, mas nunca voltou à consciência. 6 meses depois, em 26 de julho de 2015, ela morreu. Initial autopsy results are in for Bobbi Kristina Brown, but they do not shed any light on the cause of her death yesterday. A mãe e a filha morrerem em tão similares e trágicas circunstâncias é muito bizarro. O que eu quero saber é, isso foi só um acidente? Ironia do destino? Ou alguma coisa muito mais sinistra aconteceu? Autópsia de famosos. Bob Christina Brown. Com fama mundial, o patologista forense Dr. Richard Shepard produz autópsias de grandes figuras públicas há mais de 25 anos. Seus conhecimentos foram requisitados para o inquérito do Domingo Sangrento, o balanço dos ataques do 11 de setembro e a investigação sobre a morte da princesa Diana. Esse é o relatório de autópsia da Bob Christina Brown. O médico forense que realizou a autópsia apontou morte de causa natural por pneumonia lobar. Isso é uma infecção bacteriana nos pulmões que o corpo dela, confinado no hospital em coma, não teria conseguido combater. A questão é, como esse relatório nos mostra que ela foi parar no hospital em primeiro lugar? 25 de janeiro de 2014, Los Angeles, Califórnia. 18 meses antes de sua morte, Bob Christina Brown, conhecida como Chrissy, está no evento do pré-Grammy com seu companheiro Nick Gordon. Seu aniversário de 21 anos será em 2 meses, quando ela vai herdar cerca de $2 milhões, o montante inicial do patrimônio de sua mãe. Depois da tragédia da morte da mãe, Chrissy está tentando colocar a vida de volta nos trilhos. Mas a carreira de gravações com o que ela sonha ainda vai decolar. A Chrissy era uma pessoa tão amável. Não tô dizendo isso porque ela era minha sobrinha. A Chrissy era assim de verdade. Era uma menina muito doce. A Chrissy era como uma irmã para mim, sabe? Era muito inteligente, era intuitiva. Ela sabia muito das coisas. Ela era uma pessoa muito real, muito pé no chão e amável. Observando a aparência do corpo de Bob Christina, eu pude ver que ela era uma mulher pequena. Ela tinha 1,65 m e, na verdade, parecia mais nova do que a sua idade real. Ela tinha alguns piercings, 6 nas orelhas, 1 na narina e 2 no umbigo. Mas não havia sinais de cirurgia plástica. Ela era muito natural, como a sua mãe, Whitney Houston. Em 1992, depois de diversos abortos, Whitney finalmente ficou grávida do marido e cantor de R&B, Bobby Brown. A gente estava fazendo o clipe de I Will Always Love You. E quando ela terminou e saiu do palco, ela veio e me disse, David, estou grávida. Eu disse, felicidade, chefe. Ela é uma menininha. Ela ficou radiante, estava em êxtase. Ela amava o fato de estar grávida. Nascida em 4 de março de 1993, Chrissy foi adorada por seus pais. Mas Whitney e Bob Brown faziam uso abusivo de várias drogas. I do have a disease which is I'm an addict. I have alcoholism. E não eram só drogas. Quando Chrissy tinha 10 anos de idade, Bob Brown foi acusado de abusar de Whitney. 2 anos depois, a confusão da vida familiar foi exposta no reality show na TV.
A constante exposição às drogas, ao caos, à mutilação, constante exposição a brigas, problemas domésticos, é um problema que a criança tem que lidar pelo resto da vida. Em 2007, Whitney se divorciou de Bob, deixou as drogas e tentou recomeçar com Chrissy. Mas isso durou pouco tempo. Whitney começou a usar drogas de novo. Para Chrissy, isso foi um trauma terrível. A segunda coisa que eu vejo no laudo da autópsia é que há quase 30 cicatrizes no corpo de Bob e Christina. A maioria são pequenas, coisas do dia a dia, nada fora do comum. Mas há um grupo de 4 marcas no antebraço dela que acho significativas. Acho que elas evidenciam automutilação. E possivelmente até uma tentativa de suicídio. Bob e Christina amava a mãe incondicionalmente. Ela sabia que a mãe era uma espécie de bomba relógio por causa de todas as drogas e toda a fragilidade emocional. Ela tentava não ir para cima dela, apesar de ter havido violência em alguns episódios. Uma vez ela tentou esfaquear a mãe. Repórteres da imprensa alegaram que depois desse incidente, Chrissy tentou suicídio. Se a Bob e Christina realmente tentou suicídio com essas incisões, não deve ter sido uma tentativa séria. Esses cortes são muito superficiais. Eles são muito poucos e, na verdade, estão na posição errada. Mas o que eles realmente significam é um problema psicológico mais profundo. Enquanto o abuso de drogas de Whitney aumentava e sua carreira declinava, aos 14 anos, Chrissy encontrou o apoio de um garoto de 17 anos na escola, Nick Gordon. O Nick Gordon se tornou um tipo de modelo para Bob e Christina, porque ela olhava para ele, ele era um pouco mais velho, ela se apaixonou por ele, ele gostava muito dela. Quando a família de Nick se mudou de Atlanta, Whitney tomou uma decisão brusca. Em desespero, ela ofereceu que Nick, de 17 anos, e a filha morassem junto com ela. E uma história ainda mais obscura começou a se desenrolar. Março de 2014, Los Angeles, Califórnia. E aí? 16 meses antes de sua morte, Bob e Christina e o companheiro Nick Gordon estão na Califórnia para celebrar o aniversário de 21 anos dela. Ela acaba de herdar aproximadamente $2 milhões, os primeiros 10% do patrimônio da mãe dela, Whitney Houston, que foi deixado em tutela desde sua morte em 2012. Mas esse não é um momento privado. Nick tira uma foto provocativa dela e depois posta online. Uma série de críticas são feitas online sobre o corpo de Chrissy, o que a faz responder. No momento de sua morte, Bob Christina pesava cerca de 40 quilos. Mas olhando para essas fotos tiradas quando ela era mais nova, é claro que ela perdeu uma quantidade significativa de peso antes de dar entrada no hospital. Acho altamente provável que isso seja consequência de eventos estressantes ou traumas na vida dela. Ainda mais provável a morte da mãe, Whitney Houston, de quem era muito próxima. Em fevereiro de 2012, Bob e Christina estava com sua mãe no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, para uma participação de Whitney na festa do pré-Grammy. Na manhã seguinte, Whitney faz uma cena na recepção do hotel. Chrissy tem que levá-la de volta ao quarto. Foi a última vez em que viu sua mãe viva. Na manhã seguinte, Whitney foi encontrada morta na banheira, intoxicada por cocaína. Across the world, fans of Whitney Houston are in shock tonight at her sudden death in a Beverly Hills hotel room. No dia depois da morte de Whitney, Bob e Christina teve um colapso e foi filmada sendo tirada do hotel Beverly Hilton em uma ambulância. Bob e Christina nunca se recuperou do episódio. Depois da morte da Whitney, ela fingiu estar seguindo sua vida. Ela fez uma entrevista com a Oprah, mas não passava de uma máscara.
Por trás das câmeras, ela estava deprimida, sentia saudades imensas da mãe e tinha pensado em suicídio algumas vezes. Ela disse a amigos que queria deixar o mundo e se juntar à mãe dela. For me, to miss my mom so much. I know. Like, that's what the problem is. Perder a mãe aos 18 anos, bem no início da sua própria vida adulta, é bastante difícil. E a Bob Christina, ela era muito próxima e muito ligada com a Whitney. Depois da morte de Whitney, fotografias online mostraram Chrissy ficando cada vez mais magra. A perda de peso em si não contribui para Bob Christina morrer, mas é um marco claro no turbilhão em sua vida. Há uma outra alteração no corpo de Bob Christina que está registrada no laudo de autópsia. Um número proeminente de tatuagens nos braços e no tronco também. As tatuagens podem ser uma forma de dizer sobre o que e quem importa para alguém. Nesse caso, o médico forense registrou uma tatuagem no braço com as iniciais WH. 3 meses depois da morte de Whitney, a família Houston voltou ao reality show. Dessa vez, Chrissy e Nick foram persuadidos a participar. Being Whitney Houston's daughter can put a lot of pressure on one person. A Bob Christina não queria fazer o reality show. Ela mal tinha enterrado a mãe dela. Ela tinha um monte de coisas passando pela cabeça. Ela estava confusa. Ela ficou chateada. Ela ficou muito chateada. This is for you, mommy. This is for you. No programa há uma cena em que Chrissy e Nick fazem tatuagens. Nick and I have decided that we're gonna go get matching tattoos in memory of our mother. How you doing back there? Feeling pretty good, actually. Surprisingly, I'm not a little... Claramente, o médico forense se enganou, como vemos nessa foto da tatuagem de Bob Christina. É um estilizado em WH, em homenagem à mãe dela. Novato na família Houston, Nick Gordon fez exatamente a mesma tatuagem em seu braço. Havia um vazio na vida dela. O Nick Gordon não era a pessoa certa para preencher esse vazio. Ele não era maduro também. Ela devia ter se aproximado de pessoas mais fortes e ter deixado gente mais cuidadosa ao seu redor. Mas Chrissy estava apaixonada e durante as gravações do reality show, ela revelou uma surpresa para a família. Grande parte da família Houston não confiava nas motivações do Nick. Eles sentiam que ele a controlava, a afastava da própria família e, aos poucos, criaram um muro entre Nick Gordon e Bob Christina e o resto da família. Havia uma distância ali. Mais tarde, em 2012, Chris e Nick se mudam para um apartamento em Atlanta. Nos próximos 18 meses, o casal dá festas grandes com regularidade. E muitas ligações para a polícia são feitas pelos vizinhos. It's Bobby Christina's apartment. The noise is coming from her unit? Yeah, it's coming from her unit. Coming from her unit. It's like partying. They're probably over there smoking dope, so I'd probably send 2 people over there because they're always high. O relatório de autópsia da Bob Christina também faz uso extenso de registros hospitalares e algumas amostras de sangue que assumimos que foram tiradas da sua chegada ao hospital. Testes dessas amostras não mostram evidências de álcool, mas mostram presença química de maconha no sangue. No momento de sua morte, Chrissy havia sido usuária de maconha periodicamente há 6 anos. Esse vídeo dela fumando droga em um bong, filmado quando ela tinha 17 anos, mostra o quão confortável ela estava com a droga. A maconha é uma droga recreacional e sozinha quase nunca causa morte. Mas combinada com outras drogas, pode fazer o usuário começar a decair bruscamente.
E é uma droga que acabou aparecendo no relatório de autópsia da mãe dela. Em 2014, na medida em que a relação do casal ficava mais intensa, eles organizaram uma coletiva de imprensa e, sem qualquer prévia e aparentemente sem nenhum casamento, anunciaram que já tinham se casado em segredo. He is my backbone, my side, my front, my head, shoulders, everything. Mas família e amigos estavam começando a se preocupar com Nick ficando perto demais de Chrissy. Eu sei que, de fato, ele era muito controlador com a Bob Christina. Ainda mais depois da morte da Whitney. Eu fiz minha própria investigação depois do que aconteceu com a Bob Christina. Eu falei com muitos amigos dela e todos disseram a mesma coisa. O Nick controlava muito a Chrissy. O amor é cego, e ela nunca foi capaz de ver o que estava acontecendo, porque ela o amava muito, incondicionalmente. Infelizmente, eles nunca deveriam ter se envolvido. Foi bem parecido com Bobby Brown e Whitney Houston outra vez. 23 de janeiro de 2015. 8 dias antes de ser encontrada na banheira, um vizinho reporta uma confusão fora da casa de Chrissy. Aí, para com isso! Para! Eu já falei pra você parar! Had a neighbor call and report that there was people hitting each other and swinging and calling back and telling them to call 911, okay? All right, thanks. Thank you, bye. As amostras de sangue tiradas na hora da entrada de Bob Christina no hospital também mostram a presença de outro químico, benzoilecgonina. E para um patologista forense, isso quer dizer só uma coisa: cocaína. Quando Bob Christina tinha 17 anos, fotografias publicadas a mostraram consumindo cocaína. Naquele momento, ela negou, alegando que as fotos haviam sido montadas por um amigo. O fato de que havia benzoilecgonina na amostra de sangue de Bob Christina significa só uma coisa: que ela estava usando cocaína. Cocaína é uma droga estimulante. Maconha é uma droga sedativa. Então o corpo de Bob Christina estava sendo afetado por duas drogas agindo em direções essencialmente opostas. E o corpo dela estava lutando para aguentar. 4 dias antes de ser encontrada inconsciente em sua banheira, Bob Christina está dirigindo numa estrada em Atlanta com sua amiga Daniela Bradley. Quando a Daniela Bradley apareceu nessa situação toda, ela tinha só 18 anos de idade. E ela tinha uma boa amizade com a Bob Christina nos últimos meses da vida dela. De repente, Chris perde o controle, atravessa faixas e colide com outro carro. É um acidente grave e o motorista do outro carro é seriamente ferido. Mas esse é só o mais recente de uma série de acidentes de carro no último ano envolvendo Chrissy e Nick Gordon. Não houve sinais do tipo de trauma que poderia associar com um acidente de carro. Ou então já tinha cicatrizado quando ela morreu ou ela escapou ilesa. Mas ainda assim, deve ter sido um choque real para ela. E não ficou claro por que ela perdeu o controle do veículo. Ela teve um acidente de carro traumatizante. Ela estava usando mais drogas, estava se misturando com más companhias. O que nós podemos sentir é uma mulher saindo do controle e o mundo que ela está tentando manter no lugar está literalmente ruindo diante dos seus olhos. Cocaína e maconha não são as únicas drogas que aparecem no relatório toxicológico. Há também 2 sedativos receitados: clonazepam e alprazolam. Ambas as drogas tomadas em quantidade suficiente podem causar perda de consciência ou até coma.
Eu vejo aqui que há uma outra droga altamente perigosa no sistema. Uma que poderia ter matado Bob Christina sozinha. Quem dirá misturada com outras drogas. E, ao mesmo tempo, a que quase causou a morte de seu pai. Heroína. Um dos mais renomados patologistas forenses, Dr. Richard Shepard, está analisando o relatório de autópsia da filha de Whitney Houston, Bob Christina Brown. Para descobrir por que a Bob Christina morreu, eu preciso entender as circunstâncias que a deixaram ser encontrada inconsciente em sua banheira em 2015. Assim como sua mãe, Whitney Houston, havia sido encontrada numa banheira 3 anos antes. 29 de janeiro de 2015, Atlanta, Georgia. 2 dias depois de um grande acidente de carro, 2 dias antes de ser encontrado inconsciente na banheira, Bob Christina está se tornando cada vez mais dependente de Nick Gordon. Lutando para lançar uma carreira de gravações, ela posta nas redes sociais. Eu gostaria de saber quando a Bob Christina começou a sair do controle, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, onde estavam os membros de sua família? Onde estão suas âncoras emocionais? Porque eu sinto como se, nesse ponto, ela estivesse completamente sozinha. E eu acho que lutando para respirar sem saber para onde correr. Mais tarde, naquele dia, outras publicações mostram os conflitos da vida dela que estão ameaçando dominá-la. Eu apanho, eu levanto, eu apanho. Eu sou derrubada 7 vezes, levanto 8. E finalmente, estou sozinha. O relatório de autópsia da Bob Christina diz que ela havia tomado uma combinação poderosa de drogas no dia em que foi encontrada na banheira: cocaína, maconha e 2 drogas sedativas. Também vejo traços de outra droga nos testes de Bob Christina, tirados quando ela foi levada ao hospital: morfina. Quando 2 moléculas de morfina se juntam, elas formam a droga mais letal disponível no mercado negro: heroína. Então, a menos que a Bob Christina estivesse tomando morfina antes de chegar no hospital para aliviar a dor, e não há nada que sugira que estivesse tomando, pois não há razões para isso, a presença dessa droga quando ela chega no hospital quer dizer uma coisa: abuso de heroína. Até onde sabemos, heroína não é uma droga que Whitney usava. No entanto, é uma droga que quase matou o pai de Bob Christina. Em agosto de 2001, quando Chrissy tinha 8 anos de idade, paramédicos foram chamados para a casa deles em Houston quando Bob Brown foi encontrado sem vida no chão. Seu coração parou de bater 3 vezes antes de serem capazes de ressuscitá-lo. Ele também sofreu um derrame que o desfigurou para sempre. Me parece que ela aprendeu esse comportamento em que, quando se tem dor, quando se está estressado, as drogas ajudam a anestesiar, se distanciar do problema para continuar. O amigo de escola de Chrissy, Steven Stiefel, também viciado em drogas, falou sobre o uso excessivo de drogas dela e de Nick Gordon. Roxy's, heroin, Xanax, weed, mainly opiates, opioids. And do you know how much they would spend on their drugs? I mean, it would vary. I mean, some days it'd be $200-300. Some days it'd be $400, $500, $600. Some days it'd be $1,000. It just however much money they had that day or how messed up they felt like getting. A grande variedade de drogas que a Bob Christina tomou, principalmente anestésicos, mas com o estimulante cocaína, deve ter feito uma confusão com o equilíbrio químico no seu cérebro. E com heroína incluída na mistura, ela pode ficar extremamente vulnerável. As coisas foram piorando terrivelmente porque havia relatos de agressão doméstica, violência doméstica, e a polícia foi chamada na casa várias vezes. Alguns dias antes de Chrissy ser encontrada inconsciente, seu primo Kelsey Brown está preocupado. Eu tinha falado com ela 2 dias antes do incidente acontecer. E ouvi o Nick no fundo da conversa.
A Chrissy disse, Nick, cala a boca. Cara, eu tô conversando. E a ligação foi cortada de repente. Eu liguei pra Chrissy umas 3 vezes seguidas. E ela não atendeu. Essa foi a última vez que eu falei com ela. Há algo mais que preocupa no relatório de autópsia. A Bob Christina havia perdido 2 dentes. 2 incisivos superiores da esquerda. Acho que a perda de 2 dentes próximos um do outro pode vir de um incidente traumático específico. Possivelmente agressão. Durante as últimas semanas de Chrissy em casa, o amigo de Nick, Max Lomas, e a então namorada dele, Daniela Bradley, a passageira no acidente de carro, estavam morando como convidados na casa de Chrissy. Num documento judicial sobre a conta do patrimônio de Bob Christina Brown, depois da morte de Chrissy, uma testemunha anônima explicou o que aconteceu na casa nas semanas anteriores ao trágico evento do dia 31 de janeiro de 2015. Acredita-se que a testemunha era Daniela. O depoimento começa num dia específico de janeiro de 2015, numa das 3 semanas antes de Chrissy perder a consciência. Ele atesta que depois de uma briga, Nick agrediu Chrissy, fazendo com que um de seus dentes caísse. Em seguida, a pegou pelos cabelos, deixando traços de sangue. Essa acusação foi negada veementemente por Nick Gordon durante uma entrevista na TV com o psicólogo Dr. Phil em abril de 2016. 30 de janeiro de 2015. O documento do patrimônio de Bob Christina descreve uma versão dos eventos da noite antes delas serem encontradas sem consciência. É alegado que Nick Gordon está fora com amigos num bar na cidade, bebendo e usando cocaína. Às 6 horas da manhã seguinte, ele vai para casa. Suspeitando que Chrissy tivesse um amante, ele assiste aos vídeos das câmeras de segurança em volta da casa. Escuta aqui. Que porcaria é essa? Não grita, nem começa. O que você pensa que é isso? Aí, volta aqui! Mais uma briga começa entre Chrissy e Nick, que vão para o quarto no 2º andar, onde Nick acusa Chrissy de traí-lo. Você não pode fazer isso, me solta! 30 minutos depois, Daniela narra um silêncio repentino. Sabemos pelo relatório da autópsia que nesse estágio da manhã, Bob Christina havia consumido 5 drogas principais. 2 drogas sedativas, maconha, cocaína e também heroína. Mas dessa vez, Daniela não está com o casal. No entanto, supõe que Nick deu uma mistura de drogas para Chrissy antes de deixá-la numa banheira com água fria. Novamente, Gordon negou essa acusação durante sua entrevista com o Dr. Phil em abril de 2016. A testemunha alegou que depois de drogar Chrissy e colocá-la na banheira, Nick Gordon entrou no quarto de Daniela dizendo: "Agora quero uma mocinha branca bonita como você." Nick Gordon nega essas acusações. Na manhã seguinte, aproximadamente às 10 horas, Max Lomas, então namorado de Daniela, encontra Chrissy na banheira. Chrissy! Chrissy! Vem aqui! Vem aqui! Ele a levanta e desesperadamente faz massagem cardíaca. Daniela Bradley então alega que quando Nick Gordon entra no banheiro, ele grita: limpa isso, e tira a água da banheira. Nick Gordon refuta essas acusações. Nick continua a tentar reanimá-la enquanto Max Lomas liga para o resgate. Cardiac arrest, 21-year-old female in the bathtub, face down. Advise CPR in progress. We're getting late word this evening about the daughter of the late singer Whitney Houston. Paramedics responded to a drowning. Her husband, Nick Gordon, was performing CPR. It is bizarre that the same type of incident
would happen involving a mother and a daughter. Eu senti muita dor e sofrimento pela minha sobrinha naquela hora. Eu estava péssima. Eu fiquei chocada. Meu pior pesadelo. Minha maior preocupação se concretizou. Olhar para ela e ver que estava desse jeito. Nessa condição, era... Quando olhava para ela, a gente sabia que não era uma questão de drogas. Sabia que não... Entende? Era outra coisa. Os membros da família disseram que a Bobby Christina tinha roxos e ferimentos quando chegou ao hospital. O problema para um patologista forense que olha o relatório de autópsia feito 6 meses depois é que todos esses ferimentos cicatrizam. E tudo o que temos é o depoimento das testemunhas. Vimos de tudo nessa menina jovem. Vimos o cabelo puxado, os dentes caídos, os roxos. Ninguém arranca o próprio cabelo, ninguém consegue tirar o próprio dente. Isso é impossível. Em 31 de janeiro de 2015, enquanto a família espera ao lado do leito, Chrissy é colocada em coma induzido. O uso do coma induzido é um protocolo padrão para lesões cerebrais. O paciente é ventilado e sedado para que o cérebro possa ser tratado com mais cuidado. A esperança é que, quando a sedação termine, o paciente recobre a consciência. Não muito tempo depois de Chrissy ser hospitalizada, há outro choque. A família faz uma alegação que Nick Gordon não confirma nem refuta de que ele e Chrissy não são e nunca foram casados. Isso nunca aconteceu. Não há papéis em nenhum cartório dizendo que a Bobby Christina casou com Nick Gordon, não. I have a spouse that I love more than anything. O Nick me disse que eles disseram para as pessoas que eram casados porque a Bobby Christina quis assim. Parecia ser uma coisa baseada na insegurança dela. E ele teve que concordar com isso porque, senão, ela questionaria por que ele não podia usar um anel que mostrasse para o mundo que estavam juntos. Com certeza é estranho. E é questionável se as motivações do Nick eram tão genuínas ou não. A família decide agir em função de suas suspeitas sobre Nick Gordon. Em 4 de fevereiro, ele é expulso do quarto de hospital de Bobby Christina e da casa que dividia com ela. Ele reclamou da atitude nas redes sociais. Ele postou tweets abusivos para o Bobby Brown. Ele disse que a primeira voz que ela ia querer ouvir seria a dele. E, na verdade, ele pensava que se ela ouvisse a voz dele, ela iria voltar a acordar. Mas foi uma coisa que nunca permitiram e ele nunca mais pôde vê-la. Em 8 de fevereiro de 2015, Nick Gordon é filmado recebendo uma ação judicial multimilionária feita pela família dela. Ela o acusa de crimes sérios contra Bobby Christina, incluindo agressão, roubo, abuso e homicídio culposo. O Dr. Richard Shepard retoma as evidências médicas da autópsia de Bobby Christina Brown à luz das acusações. O médico forense que compilou o relatório de autópsia deu a causa médica da morte de Bobby Christina como pneumonia lobar. Mas ela já estava inconsciente naquela circunstância. Para que entendamos isso, precisamos olhar para as evidências médicas e relatos de testemunhas para tentar determinar se a morte de Bobby Christina foi um acidente ou foi intencional. Depois de Chrissy ser levada ao hospital, a mídia mundial repetiu as acusações de agressão e homicídio culposo feitas contra Nick Gordon na ação judicial multimilionária bancada pelos tutores de Bobby Christina Brown. A acusação de homicídio culposo foi baseada no depoimento da testemunha presente na casa de Chrissy, nas horas antes dela ser encontrada na banheira. Acredita-se que a testemunha seja amiga de Chrissy, Daniela Bradley.
Para a administração do patrimônio de Bob e Christina Brown, é alegado que Nick Gordon deu a Chrissy uma mistura tóxica de drogas e a colocou num banho frio. Nick Gordon nega essas acusações. O Dr. Richard Shepard tem seus próprios apontamentos sobre a alegação de que Nick Gordon deu as drogas a Chrissy numa mistura. Na minha opinião, as drogas no sistema dela não teriam sido ingeridas num só momento ou evento. É muito mais provável que elas tenham sido tomadas por um período de tempo. E quando olhamos para as drogas que ela havia tomado, isso enfatiza a hipótese. Heroína é injetada ou fumada. Cocaína é cheirada. A maconha é fumada e os 2 benzodiazepínicos são comprimidos. É possível que o Nick Gordon a tenha feito usar drogas, mas não somente numa mistura, como o documento alega. O problema de como Chrissy tomou as drogas não é a única parte do relato da testemunha que o Dr. Shepard acha difícil de acreditar. Também me preocupa a ideia do Nick Gordon ter colocado a Bob Christina na banheira. É extremamente difícil colocar outra pessoa adulta numa banheira. Se você tenta fazer isso enquanto a pessoa luta e se debate contra você, isso deixa muito difícil mesmo carregar a pessoa sozinho e também colocá-la num lugar específico e pequeno como a banheira. E mesmo se a pessoa está inconsciente, quando você se inclina para colocá-la na banheira, seu centro de gravidade é afetado. Sua mão tende a soltar para te proteger de uma queda e então o corpo cairia no chão. Mas se Nick Gordon não a fez tomar uma mistura letal de drogas e não a colocou sozinho na banheira, como ela foi parar lá de rosto para baixo, inconsciente? É possível que a Bob Christina tenha escorregado e caído quando entrou na banheira e por isso desmaiou. Isso pode explicar os roxos que a família dela viu no corpo quando ela entrou no hospital. Isso também pode explicar os dentes a menos, especialmente se ela bateu na torneira. Revelações da imprensa imediatamente após a morte de Bob e Christina parecem embasar essa hipótese. Numa aparente ironia do destino, os repórteres alegam que Bob Christina teria desmaiado no banheiro de sua suíte no Beverly Hilton Hotel em 2012. Na noite anterior, a mãe havia morrido em circunstâncias idênticas. Bob Christina sofreu intoxicação aguda de álcool como resultado do incidente, e por essa razão ela foi levada ao hospital no dia depois da morte da mãe. Mas o fato é que as evidências médicas sozinhas não nos dizem se a Bob Christina cai na banheira ou se ela é posta dentro dela. E não nos dizem como ela consome as drogas que estão presentes no sistema. Mas o que elas dizem é o que começa a acontecer quando o rosto da Bob Christina está imerso em água. A Bob Christina não pôde respirar, e a falta de oxigênio afeta todas as células do corpo, mas especialmente as células do cérebro, e o cérebro começa a inchar. Quando o cérebro incha, fica preso na caixa do crânio. O inchaço reduz a quantidade de sangue que chega ao cérebro, e por isso o dano cerebral aumenta, causando mais inchaço. A Bob Christina entra num ciclo perigoso e fatal. Quanto mais dano é causado ao cérebro, menores ainda são as chances de sobreviver. Nick Gordon afirmou mais tarde que enquanto fazia ressuscitação cardiopulmonar em Bob Christina, ela tossiu água. O simples movimento do corpo ou o início da reanimação pode fazer o fluido ser expelido pelas vias de ar. Ou pode ser um sinal de que o coração está voltando, um pouco mais de sangue está chegando no cérebro e o reflexo da tosse está voltando, fazendo o fluido ser expelido dos pulmões. Quando chega ao hospital, Bob Christina ainda está tecnicamente viva. Ela já sofreu um dano cerebral catastrófico, não volta a acordar e seu corpo está mais vulnerável para se proteger. Um risco hospitalar para esse tipo de paciente é o início de uma infecção severa no peito. Com um reflexo de tosse reduzido, os pulmões são incapazes de limpar o muco que ocorre naturalmente. E isso promove o ambiente perfeito para a bactéria que causou a pneumonia lobar, que acabou matando a Bob Christina.
Depois de 4 meses e 25 dias no hospital, Bob Christina é transferida para uma clínica onde morre em 26 de julho. A Bob Christina morreu por conta de uma pneumonia lobar, que se seguiu de um dano cerebral causado pela imersão na água enquanto estava intoxicada. Como a sua mãe, Whitney Houston, o estilo de vida da Bob Christina e as más companhias tiraram a sua vida do eixo. Isso significa que ela tinha poucas chances de se salvar de uma morte trágica e prematura. Talvez a questão não seja se, mas quando e como. Eu sinto saudade dos erros e saudade dos acertos. Saudade da alegria e saudade também da raiva dela. E saudade de tudo sobre ela, porque ela era uma pessoa muito especial. Em 3 de agosto de 2015, Bob Christina Brown foi enterrada ao lado de sua mãe, Whitney Houston, no cemitério Fairview, em Nova Jersey. Ela estava se preparando para o mundo. Ela estava prestes a mostrar para o mundo exatamente o que ela queria fazer na vida dela. A Bob Christina tinha muito pelo que viver. Ela estava pronta. Ela estava pronta.